Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Amigo Oculto Concurseiro. Nesse vídeo teremos a leitura do Decreto 17.044 de 2019, que também fala do PROEMP. Vamos à leitura então. Decreto número 17.044 dispõe sobre o Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresa. O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso 7º do artigo 108 da Lei Orgânica e considerando o disposto na Lei 7.638, de 19 de janeiro de 1999, e na Lei 8.725, de 30 de dezembro de 2003, decreta. Artigo 1º. O Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresa, PROEMP, criado pela Lei nº 7.638, de 19 de janeiro de 1999, tem como objetivo fomentar a instalação e expansão de empreendimentos e novas unidades empresariais de base tecnológica no município. Artigo 2º. Poderão requerer incentivo ao PROEMP as pessoas jurídicas, de direito público ou privado, inclusive emergentes, com atividades voltadas para o desenvolvimento de bens, produtos ou serviços, tangíveis ou intangíveis, de base tecnológica ou inovadora, que atendam a um dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Implantação inicial ou de nova unidade empresarial no município. Inciso 2º. Expansão de unidade empresarial já instalada no município. Inciso 3º. Empresas instaladas ou que vierem a se instalar no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. Inciso 4º. Empresas instaladas em empreendimentos de interesse econômico do município, instituído, reconhecido ou apoiado conforme portaria conjunta a ser expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, e pela Secretaria Municipal de Fazenda, SMFA, respeitados os usos admitidos na via em que se pretende instalá-los. Inciso 5º. Outras atividades, desde que de relevante interesse para o município, mediante decisão fundamentada do Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal, CODECOM. Parágrafo 1º. As atividades a serem incentivadas serão definidas em portaria conjunta expedida pela SMDE e pela SMFA. Parágrafo 2º. Excluem-se da exigência contida no parágrafo 1º as empresas que se enquadrarem na hipótese do inciso 3º do artigo 2º. Artigo 3º. São passíveis de concessão pelo período de até 5 anos os seguintes incentivos. Inciso 1º. Redução de até 60% do valor do Imposto sobre os Serviços de qualquer natureza, ISSQN, devido pelo incentivado referente aos serviços por ele prestados, desde que o valor a recolher não seja inferior ao valor resultante do cálculo do imposto devido sob a alíquota mínima de 2%. Inciso 2º. Diferimento de 100% do valor do ISSQN devido pelo incentivado, decorrente de implantação de novo serviço ou da expansão dos serviços prestados, por 36 meses, do valor do imposto devido em cada mês. Inciso 3º. Redução de 10% no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, nos termos da Lei 9.795, de 28 de dezembro de 2009. Parágrafo 1º. O valor do imposto não diferido deverá ser recolhido normalmente pelo postulante, na forma e prazos previstos na legislação tributária municipal. Parágrafo 2º. O valor do imposto diferido deverá ser recolhido mensalmente, na forma estabelecida na legislação tributária municipal, sem interrupção, após transcorrido o prazo de diferimento, contado a partir do mês de competência do imposto. Parágrafo 3º. O recolhimento do imposto diferido após o prazo estabelecido se sujeita aos gravames e penalidades estabelecidas na legislação tributária municipal, contados do vencimento da parcela diferida. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º por 3 meses consecutivos ou alternados implica na perda dos incentivos concedidos, com base neste decreto, inclusive da redução do imposto e dos diferimentos já ocorridos, com a exigência imediata do imposto vencido
acrescido dos gravames legais, conforme disposto no artigo 11. Parágrafo 5º. Os projetos considerados estratégicos e de importância para o município, definidos como de relevante interesse em razão de seu alto conteúdo tecnológico ou inovador, mediante decisão conjunta e fundamentada da SMDE e da SMFA, poderão ter o prazo dos benefícios ampliado por mais 2 anos. Parágrafo 6º. A redução prevista no inciso 3º poderá ser concedida a imóveis cedidos ao incentivado mediante locação, comodato ou equivalente, desde que devidamente comprovada a efetiva ocupação do imóvel pelo incentivado na data da ocorrência do fato gerador do IPTU, para a realização de suas atividades essenciais. Artigo 4º. O incentivado não estará sujeito à retenção na fonte do ISS-QN sobre os serviços que prestar durante os prazos de concessão do benefício para resguardar a fruição a que se refere os incisos 1º e 2º do artigo 3º. Artigo 5º. O valor do ISS-QN mensal sujeito à redução e ao diferimento previstos nos incisos 1º e 2º do artigo 3º será: inciso 1º, nas hipóteses previstas nos incisos 1º, 3º e 4º do artigo 2º, igual ao valor do imposto devido no mês, pela prestação do serviço objeto do incentivo concedido. Inciso 2º. Na hipótese prevista no inciso 2º do artigo 2º, o valor do acréscimo do ISS-QN apurado em relação à média mensal do ano base. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 5º do artigo 2º, o valor do ISS-QN mensal, sujeito à redução ou ao diferimento nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 3º, será, conforme o caso, igual ao valor do imposto devido no mês pela prestação do serviço objeto do incentivo concedido, em se tratando de implantação inicial ou de nova unidade no município, ou igual ao valor do acréscimo de ISS-QN apurado em relação à média mensal do ano base, em se tratando de expansão de unidade empresarial já instalada no município. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 5º do artigo 2º, o interessado deverá formalizar solicitação do incentivo junto à SMDE, conforme o modelo próprio disponibilizado no portal de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, para análise da relevância do respectivo empreendimento. Artigo 7º. A concessão dos incentivos fica condicionada à expedição pela SMFA do Certificado de Incentivo Fiscal do Programa de Incentivo à Instalação e Ampliação de Empresas, CIF-PROEMP. Parágrafo único. O modelo do CIF-PROEMP será fixado por portaria da SMFA e conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º, identificação completa do beneficiário do incentivo fiscal, inclusive com o número da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, e no Cadastro Municipal de Contribuintes. Inciso 2º, descrição das atividades objeto do incentivo, com a identificação dos respectivos códigos de atividade econômica. Inciso 3º, descrição do benefício fiscal, identificando a isenção ou redução dos impostos, os percentuais e prazos do diferimento dos impostos, bem como o período de vigência, com a indicação da data de início e fim. Inciso 4º, média mensal do ISS-QN devido no ano base, calculada nos termos definidos neste decreto. Artigo 8º. Na hipótese do inciso 5º do artigo 2º, a SMDE emitirá parecer quanto ao mérito do pedido e encaminhará para deliberação do CODECON. Parágrafo único. Os pedidos aprovados pelo CODECON serão enviados à SMFA para emissão de CIF-PROEMP e os indeferidos serão informados com suas razões pela SMDE aos requerentes. Artigo 9º. O beneficiário que tenha obtido o CIF-PROEMP deverá observar, ainda, o seguinte. Inciso 1º. Recolher regularmente o ISS-QN próprio, inclusive no período de pagamento do imposto diferido, e manter a regularidade fiscal em relação aos tributos municipais. Inciso 2º. Reter na fonte o ISS-QN incidente sobre os serviços tomados e proceder ao seu recolhimento na forma e prazos regulamentares, se for o caso. Inciso 3º. Registrar no campo próprio destinado à discriminação do serviço, quando da emissão de documento fiscal,
a observação de que se trata de serviço prestado em função de incentivo do PROEMP. Inciso 4º. Apurar separadamente o valor do ISS-QN referente às notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados beneficiados pelo PROEMP, na forma prevista em portaria da SMFA. Inciso 5º. Emitir nota fiscal de serviços eletrônica. Artigo 10. Compete à SMFA fiscalizar o cumprimento dos requisitos estabelecidos, procedendo ao cancelamento total ou parcial dos benefícios concedidos, caso os requisitos mencionados não estejam sendo cumpridos. Artigo 11. O descumprimento ou inobservância das disposições contidas neste decreto, a utilização do benefício fiscal sobre a prestação de serviços não incluídos no CIF-PROEMP, bem como a constatação de prática de crime contra a ordem tributária, implicará: inciso 1º, na imediata exclusão do incentivado do PROEMP. Inciso 2º, na anulação de todos os incentivos concedidos e eventualmente usufruídos com base neste decreto, com a perda da redução do imposto e dos diferimentos já ocorridos, com a exigência imediata do imposto vencido, acrescido dos gravames legais, sem prejuízo das penalidades cominadas às infrações tributárias apuradas. Artigo 12. Portaria conjunta da SMDE e da SMFA poderá estabelecer normas complementares às disposições deste decreto. Artigo 13. Fica revogado o decreto número 14.590, de 27 de setembro de 2011. Artigo 14. Este decreto entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2019. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Bom, terminamos aqui a lei que fala o decreto, que fala do PROEMP, e nos próximos vídeos a gente vai continuar a leitura da legislação pedida, no edital do ISS-BH, mas vamos misturar também com algumas questões de provas e tal, ainda não da lei. Vamos acabar de ler todas as leis primeiro para poder estudar essa parte de legislação tributária municipal. Lembrando que é importante que vocês leiam ou escutem os vídeos da leitura das leis, porque é uma das matérias principais. Além da matéria normal, da prova normal de múltipla escolha, as redações, por assim dizer, a parte escrita da prova de produção de texto, 3 de 4 textos serão sobre direito tributário e legislação tributária municipal. Então é importante a gente conhecer. Se não chegar na hora da redação, a gente não consegue fazer nada. Bom, se você está gostando dos vídeos, está curtindo o canal, peço a você que se inscreva se ainda não é inscrito, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.